Uma noite onde nós fazemos um culto em memória dele, da sua morte, da sua ressurreição. Eu quero parafrasear para ti aqui uma passagem que está em 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo ele começa a instituir a ceia, quando ele diz que o que ele recebeu do Senhor é que no dia em que ele foi traído, ele partiu o pão e deu para o povo e disse: olha, esse é o meu corpo, partido por vós. E depois ele pegou o cálice e disse: esse é o símbolo do meu sangue derramado por vocês. E a gente sabe, nós sabemos que esse sangue é símbolo de uma aliança. E Paulo diz que nós devemos fazer este culto em memória de Jesus, porque de tempo em tempo nós vamos perdendo a percepção, nós vamos perdendo a confiança nessa aliança, de tanto que o mundo nos assola, de tanto que as situações nos assolam. Então Paulo nos convida ou nos instrui numa noite como esta, onde nós vamos celebrar a ceia, para que nós façamos isso em memória do Senhor. Eu não sei como você tem chegado aqui, eu não sei como está a tua aliança com Deus, eu não sei se você está realmente conseguindo perceber isso, viver isso, sentir essa aliança, sentir o significado dessa morte na cruz. Eu não sei como está as suas forças. O que eu posso dizer para você é que a palavra de Deus nos diz que aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças e eles voarão como águia. A águia, ela voa tão alto que ela transpõe as tempestades, ela voa tão alto que ela transpõe as barreiras das circunstâncias. E o desejo do meu coração e o propósito desse culto é fazer com que você voe tão alto que você possa transpor as barreiras das circunstâncias, que você possa transpor as barreiras dos problemas, das tempestades que estão te assolando, e que você possa encontrar, logo depois de você transpor essas barreiras, uma rocha chamada Jesus Cristo, uma rocha eterna, aonde você vai poder firmar os seus pés, aonde você não vai ser abalado, aonde você vai poder adorá-lo sem que as circunstâncias te afrontem. E eu te convido nesta noite a lembrar mais uma vez, lembrar dessa aliança, lembrar desse sacrifício feito na cruz do Calvário. A ceia nada mais é do que esse memorial que nos traz de tempo em tempo a viver novamente isso, a lembrar do sacrifício de Jesus, a lembrar da sua morte na cruz do Calvário, e que essa morte veio para nos trazer vida, veio para nos trazer alegria, veio para trazer perdão para os nossos pecados. Quando a Bíblia nos instrui a fazer um culto como esse, quando Paulo diz: fazer isso em memória de mim, que foi o que Jesus pediu para ele, fazer isso em memória de mim, ele está dizendo: olha, lembrem-se que em muitos momentos vocês vão se sentir fracos, lembrem-se que em muitos momentos vocês vão sentir que essa aliança parece que se rompeu, mas eu convido vocês a, todas as vezes que vocês se reunirem, que estiver a mesa posta, o símbolo do meu corpo, o símbolo do meu sangue, faça isso em memória de mim. Traga a memória de vocês, traga a memória de vocês que eu morri na cruz do Calvário para que vocês tenham vida, que eu morri para que vocês pudessem viver sem pecados, para que vocês pudessem viver livre do pecado. E eu convido você a, nesta noite, a fazer como o salmista fez, a adorar ao Senhor, a exaltar ao Senhor, sem se esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito por você. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e você comece a se lembrar. É possível que você vai se lembrar de problemas, é possível que você vai se lembrar de situações que estão te afrontando, mas o convite é para que você se lembre dos benefícios do Senhor, para que você se lembre das misericórdias do Senhor, de quantas situações Ele tem te livrado, de quantas tempestades que Ele tem passado com você. Curva a sua cabeça e vamos orar
nos lembrando, citando para o Senhor isso. Deus, eu te louvo, Pai, pelos livramentos que o Senhor tem me dado, Pai. Deus, eu te louvo pelo teu amor, Deus. Deus, pela manifestação da tua presença, Pai. Deus, eu te louvo pela sensibilidade que o Senhor tem dado ao meu coração, Deus, de reconhecer esta aliança eterna, de reconhecer, Deus, que a tua morte veio para me trazer vida, de reconhecer, Deus, que o teu amor, Deus, é suficientemente, Deus, para nos levar além das circunstâncias. Deus, que o teu amor é capaz de nos dar forças, Deus, para superar, Deus, situações e nos levar, Deus, o mais próximo de ti, Pai. Assim como a tua palavra nos declara que todas as coisas estão contribuindo, Deus, para o nosso bem, porque nós te amamos. Deus, nesta noite, Pai, eu quero, Deus, que o Senhor me dê, Pai, através da tua graça, através do teu Espírito Santo, Deus, forças, Deus, forças espirituais, para me celebrar na tua presença, para me te adorar, Deus, para mim não me esquecer de nada que o Senhor tem feito por mim, Deus. Deus, eu peço a ti renovo espiritual. Deus, começa pelas nossas vidas que estamos aqui nesse altar, Deus, como referência para esta igreja, Deus. Começa usando esses músicos, Deus, ministros na tua casa, Pai. Deus, começa renovando a vida de cada um dos seus filhos, Deus. Deus, traz, Deus, a tua presença de forma abundante, Pai, sobre a vida deles, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos reunimos aqui com o propósito de te adorar, Deus, de celebrar a ti com toda a nossa força, com toda a nossa gratidão. Por isso nós não aceitamos desânimo, Deus, frustrações, não, Deus, porque nós estamos na tua presença. E quando nós estamos na tua presença, nós não sabemos o que é frustração, nós não sabemos o que é temor, porque nós estamos junto de ti, o nosso Deus, o Deus que teve coragem de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Pai, em nome de Jesus Cristo, usa as nossas vidas, Deus, para te levar, Deus, para levar, Deus, a ti a adoração, e levar essa igreja, Deus, a adorar a ti, Deus, na beleza da tua santidade, no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez bem forte. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, venha o seu amor. Sua graça nos salvou.
Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar ao Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar ao Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, onde está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia, você pode aplaudir. Aleluia, é para ti, Senhor. Aleluia, te louvamos, Deus, te adoramos, Pai. Tu merece toda a honra, toda a glória. Aleluia. Você está feliz nessa noite, querido? Amém? Um dia especial, um dia que celebramos a morte de Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado és o teu nome, Deus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
declare: eu sou livre. Você é livre, querido? Oh, aleluia! Temos motivos de louvar esse Deus que nos libertou, que desceu a esse mundo, deu sua vida por mim, deu sua vida por ti. Ah, se não fosse a morte dele naquela cruz, eu e você não teríamos o direito de estar aqui nesta noite e declarar com nossos lábios que somos livres. Somos livres, livre. Sou livre, Deus, para te adorar. Sou livre para te exaltar, Pai. Tu és a razão, Senhor. Tu és a razão, Senhor, desse povo estar aqui nesta noite. Estamos aqui, Senhor, declarando que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Declare, querido, livre. Cante assim, ó. Amo mais que a neve. Amo
Aplauda o Senhor, querido. Aplauda porque Ele merece. Oh, aleluia! Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Enquanto eu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Como a coça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, vai chover, Senhor, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Vai chover, Senhor, vai chover, vai chover, Senhor, vai chover, assim Deus, vai chover, vai chover, vai chover, profetizar na vida de Acabe, Deus, que manda essa chuva. Eu declaro, Senhor, na vida do teu filho, que uma grande chuva vai cair sobre suas vidas. Uma grande chuva vai cair sobre esse lugar. Chuva na sua vida. Uma grande chuva na vida da sua família. Oh, Deus. Pai, aparentemente, parece que não viria chuva, Deus, sobre a terra. Oh, Deus, mas Elias, Pai, ainda sobe ao monte.
Coloca a sua cabeça entre as pernas, Deus. E pede para que o moço vá e veja em direção ao mar, Pai. O moço volta e diz que não vê nada, Deus. Elias ordena que ele volte mais 7 vezes, Pai. Na 7ª vez ele volta dizendo: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Deus, isso quer dizer, Pai, que às vezes nós olhamos à nossa volta e não vemos nada, Deus. Olhamos para o alto, não vemos nenhuma nuvem, Pai. Mas a sua chuva vai descer sobre a nossa vida, Pai. A sua chuva vai descer sobre a nossa vida, Deus. Oh Deus, depois Elias disse que veio uma grande chuva. Manda avisar Acabe: corra, prepare, porque vai cair uma grande chuva. Eu declaro chuva, 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 chuva sobre a sua vida. Santificação, santificação, restauração, chuva. Oh. Vai chover, Senhor, vai chover, Senhor. Declare isso, querido. Vai chover, Senhor. Vai chover, declaro bem forte, querido. vai chover, Senhor. Vai chover, Senhor. Vai chover. Oh, Santo, Santo, és o teu nome, Senhor, vai chover. Você crê nisso, querido? Você crê que Deus tem grandes chuvas para a tua vida? Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Ei, nós temos que profetizar isso. Liberdade de culto. A palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Não pense que tudo que foi feito aqui foi ensaiado. E nós temos que clamar a Deus por essa liberdade, além das palavras, mas uma liberdade que vem pela comunhão, uma liberdade que vem pelo desejo da adoração. Ei, só para você entender um pouco, nós saímos no final de semana para fazer os cadastros do Kairos. E nós saímos da sala aqui da igreja, nós oramos pedindo para que Deus nos guiasse em casas que realmente precisasse da nossa presença como homens de Deus.
E nós não conseguimos fazer muitos cadastros. Porque aonde nós chegávamos, Deus colocou no coração do Jadson o desejo de orar com as famílias. E sabe qual era a oração? A oração era de confissão de fé. A oração era assim: ó Senhor Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor venha e faça habitação no meu coração, que o Senhor perdoe os meus pecados. As pessoas estavam pedindo por liberdade, e nós entrávamos nas casas, e eu comecei a pensar assim: Deus, que interessante isso, porque Deus não pede para que você, se você sentir, você faça isso, se você estiver com desejo, você faça isso. Não, Ele diz que a palavra de Deus nos libertaria, que o sangue de Jesus Cristo nos libertaria de todo pecado, e aquele com a sua boca confessasse, com o seu coração cresce, estava liberto. Nós entramos numa casa, oramos por umas pessoas no estado de miséria. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos liberdade, queridos. Nós somos libertos desse estado de miséria. Nós podemos até passar necessidade, mas nós não temos um estado de miséria. Logo o Senhor vem em nosso socorro, porque nós sabemos como clamar. Entramos numa casa, oramos. Tinha ali uma menina. Oramos ali. Saímos e fomos para uma outra casa, que era a casa dessa menina. Nós chegamos ali, fizemos os cadastros e saímos da casa sem orar. A menina veio atrás do Jadson e falou assim: vocês oraram na outra casa, ora na minha também. Nós voltamos para orar. O mundo está clamando por libertação, por liberdade. E nós temos essa liberdade para celebrar a Deus, para dizer para Ele: Deus, faz chover mais do que está chovendo na nossa vida, porque há uma chuva de Deus sobre você. Sabe por que nós estamos falando isso? Porque nós desejamos mais dessa chuva. Mais. Mas um desejo simplesmente mais, para que você esteja encharcado, mas contagie outras pessoas. Contagie outras pessoas. Contagie. O Senhor conta contigo. O Senhor conta com a expressão da tua adoração. A expressão da tua liberdade vai gerar o desejo de outras pessoas também querer ser livre. Não ande mais como cativo, mas ande como alguém livre, para que as pessoas também desejem: eu quero ser livre. Para que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim: eu quero ser livre também. O que você tem que você é livre? O que você tem? O que você tem que, mesmo com a situação como está, você se sente tão livre? Jesus Cristo é a razão dessa liberdade. Jesus Cristo é a razão dessa liberdade. E nós cantamos aqui, eu gostaria que você declarasse mais uma vez isso: que você é livre. Que você é livre. Gostaria que o Ministério do Louvor cantasse mais um pouquinho isso, para que nós possamos realmente declarar isso, essa liberdade, porque nós não estamos presos a nada. O Senhor é a nossa liberdade. O Senhor é a cédula da nossa liberdade. Quando Ele diz tetelestai, está consumado, Ele diz: está consumado, está pago, seja livre. E você é livre tanto para adorar como para não adorar nessa noite, mas seja livre. E eu te convido a ser livre, mas para adorar a Deus nesta noite, para atrair essa presença. Vamos lá, Ministério do Louvor, para atrair essa presença. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre.
livres, livres, Deus. Nós somos livres, Deus. Livres de toda a acusação do pecado, porque nós conhecemos um caminho da cruz. Nós conhecemos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E nenhuma acusação mais pode vir contra nós, porque nós conhecemos, Deus, o teu sangue. Por isso nós declaramos nesta noite que somos livres, Jesus. E nós não reconhecemos nada além do teu sangue, Pai, que possa nos libertar, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus, que os teus filhos, Deus, repousem neste lugar, desde agora até o final dessa reunião, Deus, usufruindo de liberdade, Deus. Liberdade no seu espírito, Deus. Liberdade para receber a tua palavra. Liberdade, Deus, para ceiar, para estabelecer comunhão contigo nesta noite. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Tome o seu lugar, queridos, por gentileza. As crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente. Queremos orar para que vocês possam ir também para o culto ali afora. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar por essas crianças. Pai, aqui estão, Deus, a herança que o Senhor tem nos dado, Deus, confiado nas nossas mãos. E nós queremos ensiná-las, Deus, desde a tenridade, a ter liberdade na tua casa. Por isso eles estão saindo aqui, Deus, para ir num culto ali, Deus, que fala a linguagem deles, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja sempre essa liberdade para que os teus filhos possam te adorar, para que possam celebrar a ti, Deus. Deus, da maneira como o Senhor quer que eles celebrem, na linguagem que o Senhor quer que eles celebrem. E Deus, nos ensina com essas crianças, Pai, a te adorar, Deus, a ter um encontro contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da professora e de cada um dos teus filhos que aqui estão, para a glória do teu nome. Amém. Vamos lá, queridos. Queridos, eu acredito que aquela criança que pediu para que a gente orasse ali na casa dela, ela acreditou naquela oração de confissão. E o importante é que a semente foi plantada. A semente foi plantada, é o coração de uma criança, um coração com todas as propriedades possíveis de ser alcançado pelo Senhor. Deve ter aí em torno de uns 9 anos, não mais que isso. Eu abracei essa criança, chamei de linda, porque ela pegou a bicicletinha dela e saiu pedalando. Eu vou com vocês até na esquina. Me chamou muito a atenção isso. Sabe, uma criança faminta por Deus. Uma criança. Ela não pediu assim, olha, vocês não têm aí R$2 para me dar, para me comer uma bolacha? Não, ela não pediu nada disso. Ela pediu assim, vocês não vão orar aqui na minha casa? Vocês oraram na outra, não vão orar aqui na minha casa? Queridos, eu acredito que essa criança, ela teve um encontro com Deus. Eu acredito nisso. Gostaria de vê-la aqui. Falei para o Jaderson, cara, se a gente conseguir acompanhar essas duas famílias, valeu a pena. Se a gente conseguir voltar aqui e ministrar outras vezes na vida deles, valeu a pena. Esse é o propósito. Ore por esse trabalho do Kairos, para que Deus realmente se manifeste, faça a vontade dEle. Nós não estamos aqui trabalhando para servir pessoas sem necessidades, não estamos aqui trabalhando para dar nada para ninguém. Nós estamos aqui trabalhando para que as pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus através das nossas vidas. Se não for assim, não vale a pena. E para fazer valer a pena, a gente tem que expressar realmente o nosso sentimento. Deixar com que esse amor de Deus que está em nós comece a fluir e contagiar outras pessoas. Amém? Vou te dar a oportunidade de ofertar ao Senhor nesta noite. Antes, porém, deixa eu falar sobre os visitantes que estão aqui desse lado. Quantas pessoas estão nos visitando? Levante a sua mão, faça um sinal para nós. Ali um casal, lá atrás uma outra senhora, aqui mais um moço. Aqui desse lado tem alguém que nos visita. Lá atrás, esqueci o teu nome. Lá atrás o filho do Mizinho lá levantou a mão. Aqui na frente um casal.
Deus abençoe, sejam todos bem-vindos para adorar a Deus conosco. Como é que nós recebemos os nossos visitantes? Aleluia! Sejam todos bem-vindos. Essa saudação através de palmas é o desejo, é a expressão do nosso coração, da felicidade que nós temos de você estar aqui conosco. Amém? Você pode agora, nesse momento, então, ofertar ao Senhor, trazer aqui a sua oferta, o seu dízimo, como expressão de gratidão a Deus. Você que nos visita, não se sinta constrangido a fazer isso. É nesse espírito de liberdade que você deve fazer. Faça isso em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Amém, Sérgio. Como é bom estarmos na casa de Deus. Em recuperação ainda, não conseguimos ver todos ainda. Na sexta-feira a gente já comentou um pouquinho. Fiz a cirurgia na quarta-feira da semana passada. Eu retirei a vesícula e em casa deitado parece que está tudo muito bom. Aí começa a falar um pouco aqui. Aí fica meio tonto assim, né? A gente passa 10 dias, no caso 11 dias, respirando bem curtinho para não doer os pontos, não doer nada. Aí a capacidade respiratória fica um pouco limitada, mas eu tenho certeza, com a graça de Deus, nós vamos hoje poder meditar juntos na palavra de Deus. Amém? Vamos orar pela sua vida, por você que ofertou, trouxe o seu dízimo, pedindo que o Senhor dê um mês de vitória a você, que Deus o abençoe de uma forma muito especial. Que o Senhor esteja te dando sabedoria para não gastar demais aí neste final de ano, né? E começar um ano novo já com dívidas, que daí não tem campanha que resista a fazer aqui nas quartas-feiras, na noite do triunfo. Vamos pedir a Deus antecipadamente a isso, sabedoria. Vai ter tanta propaganda, compre agora, pague só no carnaval, e mais isso, mais aquilo, não te iluda, uma hora você vai precisar pagar. E como um bom cristão que você é, você não vai deixar de pagar nada que comprar, amém? Glória a Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade, por mais um mês que começamos na tua presença. Somos gratos, Deus, por este ano, por esses 11 meses, Senhor, por esses 11 meses que o Senhor nos concedeu, e agora juntos nós podemos na tua presença te adorar e te louvar, e te dizer, Deus, nós te agradecemos por tudo. Quero te agradecer pelos teus filhos que durante todo o ano ofertaram, dizimaram, expressaram gratidão de diversas formas, algumas com valores, outras com tempo, com talentos, e a tua obra até aqui tem sido feita e o Senhor tem nos abençoado, mas também tem abençoado a cada um daqueles que tem lançado as mãos nessa obra. Paizinho querido, seja com todos a tua bênção, dê sabedoria para não se deixar levar por o espírito de consumo dessa época, mas que possam sim te adorar em tudo, te adorar com o 13º, te adorar com o tempo, te adorar com as finanças, te adorar com a vida e com a sabedoria, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus te agradeço, amém e amém, Senhor. Vamos embora, estou cansado já. Quero agradecer as manifestações de carinho. Uns irmãos expressaram carinho dizendo, se eu for lá eu vou incomodar o pastor. Outros disseram, não, eu vou mesmo incomodando, vou lá, mas não incomodou de forma nenhuma. Outros ligaram, outros mandaram mensagem. Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho.
Temos certeza que agora é só questão, né? Amanhã tiramos os pontos de manhã já e prosseguimos avante. Veja bem, no próximo sábado, a nossa missionária lá da África vai casar com um moçambicano, mas vai casar em Curitiba. Se Deus permitir, quero estar indo ali. Mas eles fizeram uma proposta diferente. Ao invés de a gente dar presentes e eles ter que pagar bagagem e tudo mais para levar lá para a África, eles pediram se a gente não podia ofertar valores. Então, se você desejar presentear a missionária Cibele e o seu esposo Elias, traga uma oferta, coloque nas minhas mãos, do Adilson, ou do Rebelo, ou do próprio Carvalho, que no sábado, quando eu for, ou leve em mãos, ou na sexta-feira tardinha, acho que é melhor fazer isso, depositamos numa conta, para que depois, quando eles voltar lá para a África, eles possam começar a vida a dois, né? Meu irmão, já era, o Brasil perdeu a Cibele, se já era louca, tendo alguns vínculos aqui, casando com um moçambicano, né? Aquela menina apaixonada por Deus, já esteve aqui 2 vezes, e com certeza eu creio que é uma forma de nós expressarmos gratidão. Pastor, eu não conheço ela é sua irmã, que Deus escolheu para levar mais longe, e colocou a mim e a você o cuidado por ela, em oração e recursos. Mês a mês a gente tem mandado, você já tem contribuído, mas nessa ocasião especial, eu te pediria que você fizesse alguma coisa. Ah, pastor, mas tem o Kairos e tem isso, tem aquilo. Meu irmão, põe a tua fé em ação e deixa Deus agir, que vai ser bênção. Vai dividindo o pão, um pouco para lá, um pouco para cá, e no final dá tudo certo, em nome de Jesus. Próximo domingo nós temos batismo em águas. Tem 3 irmãos aí que estão se preparando, creio que vamos batizar esses 3 irmãos. Pastor, tem mais gente que deveria se batizar? Tem muito mais, mas o pastor não quer batizar ninguém que não possa passar pelo menos por umas 4, 5 semanas de um discipulado, de uma conversa, de um conhecimento, para que as pessoas entendam o que estão fazendo. Já corremos o risco anterior de molharmos algumas pessoas, mas eu quero batizá-las, sepultar uma vida antiga e ressurgir uma vida em Cristo Jesus. No próximo domingo vai acontecer isso. Amanhã 20 horas, reunião para todos os trabalhadores do reino. Aqueles que desejarão trabalhar também no dia 16, no Natal Kairos, devem estar conosco amanhã também, 20 horas. Pastor, eu já fiquei na porta. Convocado. Pastor, eu cuido das crianças. Convocado. Pastor, eu olho o pátio. Convocado. Sou líder do pequeno grupo. Convocado. Eu sou parte do Ministério do Louvor. Convocado. Todos aqueles que estão envolvidos no reino venham estar conosco amanhã. Não é convidado, você entendeu, né? Ok? Semana do Clamor, a partir de amanhã, às 22 horas. Eu queria desafiar todos aqueles obreiros que vão ser ordenados para fazer um propósito nessas 5 noites, se colocando diante de Deus. Eu passei a responsabilidade para esses irmãos, e uma responsabilidade muito grande. Eu os testei, eles foram aprovados de diversas formas, e agora fazem quase 30 dias que nós tivemos uma reunião, compartilhamos uma palavra, e eu devolvi para eles, para que eles consultem a Deus, e questão de caráter, só eles e Deus que podem decidir isso. E está chegando o dia deles me dar a resposta, no próximo domingo. Só que também eu já alertei que o diabo vai lançar um monte de seta para eles desistirem, dizendo que não são dignos. Nenhum deles são dignos, inclusive eu, mas é a misericórdia de Deus. Então faça esse propósito nessa semana. Os pequenos grupos continuam caminhando com a graça de Deus. Terça-feira, Rua Conceição, João Magalhães, também na terça-feira em Cordeiros. Na quinta-feira, na Rua Antônio Carlos Pereira Leão. Você deve fazer parte. Pastor, sobre o galpão, desde que eu falei a última vez com você, eu não falei mais com o sujeito proprietário do galpão. Estamos na seguinte ordem: se eu procurar ele essa semana e ele insistir em algumas coisas, eu vou procurar os irmãos que ofertaram especificamente para o galpão, e se eles querem o dinheiro, a oferta de volta, nós vamos devolver, e daí nós vamos entender que não é o momento, vamos partir para outro, porque uma hora foi uma coisa, outra hora foi outra. Agora ele exige que a gente faça já a escritura agora, já condicionando as parcelas, e no momento a gente não dispõe desse valor para fazer, para dar a entrada e mais a mais a escritura ainda. Então não sei também, porque já fazem 15 dias que ele deu a palavra que ia me ligar e não ligou também, e eu estou só na oração, né? Não sei se ele já vendeu, se está em negociação com outro, amanhã de manhã eu descubro. Mas se não der certo o galpão, tem 3 pessoas que me procuraram e disseram: pastor, isso aqui é uma oferta para o galpão. Essas 3 pessoas eu vou procurar de novo, vou dizer assim: meu irmão, o galpão não deu certo, você quer a sua oferta de volta? Quero, pastor. Está aqui a sua oferta. Não, pastor, pode usar para os projetos da igreja.
porque a gente precisa ser muito sério com isso, né? Não foi pedido, foi compartilhado que a gente está comprando galpão e essas pessoas se moveram nesse sentido, ok? Sexta-feira não haverá mais culto, nós mudamos para quarta-feira, só nesse dia 14, daqui a 2 semanas, que às 21 horas, 9 horas da noite da sexta-feira do dia 14, nós teremos uma grande vigília. Nossas vigílias não serão mais no sábado e sim na sexta-feira, é o final de semana do projeto Kairos, você precisa vir orar conosco. E a partir de quarta-feira agora nós começamos uma série de mensagens, faça a diferença, culminando, terminando no culto da virada. O Senhor colocou por enquanto 5 temas no meu coração, ainda são muito novos, ainda pode ser que a gente vai estudando e mudando alguma coisa, né? Mas inicialmente é faça a diferença. Primeira mensagem, não reaja como o mundo. Segunda seria faça a diferença, faça a sua parte. A terceira é interessante, faça a diferença, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe. Boa, né? Faça a diferença, haja por fé e não por vista, e faça a diferença. Haja diferença, age diferente, ou faça diferente, ou tenha ações diferentes, e vai com certeza ter resultados diferentes também. Quem sabe a gente medita nessa na passagem, né? Nos derradeiros minutos de 2012 para 2013. Vamos meditar na palavra de Deus? Carta aos Hebreus, já mais para o final da Bíblia, né? Carta aos Hebreus, capítulo 10. Pode já preparar aquelas 2 imagens para mim? Primeiro a mais ampla, a mais aberta, e depois a gente pega a mais fechada, né? Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Papagaio. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, temos uma longa jornada hoje aí. Existem alguns tipos de sermões. Existe aquele que é temático, a pessoa escolhe um tema e discorre sobre ele. Existe aqueles que são biográficos, se fala sobre um personagem da Bíblia. Existe um que são se chama textual, pega um texto pequeno e tira 2, 3 pontos dele. Mas o que eu gosto é a Bíblia pela Bíblia, se chama de um sermão expositivo. Nós vamos só ler a palavra de Deus e compartilhar algumas coisas. Então o meu desafio nessa noite é fazer com que você entenda o que está escrito aí na palavra, só isso. A partir do verso 19, nós vamos ver aonde nós chegamos, vamos ver o que a gente consegue realizar nesta noite. Eu vou, por ser bem grande, eu quero chegar ao verso 39 hoje ainda, tá? Antes da meia-noite. Eu vou já lendo e já vou compartilhando com vocês, tá? Eu já estou com uma imagem ali do tabernáculo, porque para que você entenda esse texto, você pelo menos precisa ter uma visão rápida do tabernáculo ali, para que a gente possa entender. Nós não sabemos quem é exatamente o escritor dessa carta, mas ele tinha em mente exortar os seus leitores a perseverarem na fé, a permanecerem firmes na fé. E ele faz um paralelo entre a lei e a graça. A lei era algo que Deus instituiu muito tempo atrás, principalmente nos livros iniciais da Bíblia, destacando-se em 2 deles, em Levítico e Deuteronômio, trazendo diversas normas para que o povo caminhasse por ali, mas deixando claro que tudo aquilo ali eram sombras, eram sinais, eram modelos das coisas que haviam de vir, que estão para nós nesse tempo chamado graça. Na época da lei, a proposta era: toda alma que pecar, essa morrerá, olho por olho, dente por dente. Na época da graça, a partir da vinda de Jesus Cristo como Filho de Deus, quando Ele morre por nós e é ressurgido, já não são os méritos nossos, meu e seu, que nos fazem aceitáveis a Deus, mas sim o sacrifício de Jesus Cristo que nos torna aceitável diante de Deus.
E agora no tempo da graça, é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. No tempo da graça, a proposta é: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. E esse escritor agora começa a propor a estes irmãos, a partir do verso 19, que mesmo que olhando para a época da lei, ele está escrevendo para hebreus, para judeus inicialmente aqui, e eles estão ainda com muita coisa da lei na mente, dizendo: olha, olho por olho, dente por dente, quem pecar tem que morrer. E o escritor começa a trazer a questão da fé em Jesus e da graça de Jesus sobre a vida deles. E ele começa, a primeira coisa que ele coloca aqui no verso 19, diz assim: ó, tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Está vendo aquele desenho lá? Deus colocou aquilo ali bem no centro do acampamento de Israel. Israel, quando sai do Egito, o povo escolhido de Deus, habitou em tendas por 40 anos no deserto. E no centro do acampamento, Deus mandou construir esta obra de engenharia, de arte extraordinária, com muito ouro, com uma beleza incrível. Todo um pátio, ali por pequeno que esteja no primeiro momento, está ali uma grande churrasqueira, se você entende assim, que era onde os animais eram sacrificados. Mais à frente uma bacia, e aquele quadrado lá que tem algo oval, ali é o tabernáculo, que nós vamos já colocar uma imagem um pouco maior, para que você entenda, ou veja um pouco mais aproximado. E o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o tempo, se você for lá em Levítico 16, você vai ver que se chama o dia da expiação. Ele entrava num lugar restrito, num lugar, procure minha outra imagem, que está mais aproximado lá, num lugar restrito, num lugar que somente ele podia entrar uma vez por ano. É lógico que esta circunferência ali está para que nós possamos ver por dentro, mas ela é coberta pelo lado de cá, como seria pelo lado de lá. Na primeira parte, os sacerdotes entravam todos os dias, havia velas ali para serem acesas, havia ali um lugar para colocar ervas perfumosas ali, para aquele ambiente ficar gostoso, havia ali alguns pães dedicados a Deus. Mas acontece que, posterior àquela cortina azul que tem lá dentro, onde tinha uma caixa de madeira com 2 anjos em cima, e representava a presença de Deus, o grande sacerdote, o sumo sacerdote, só podia entrar uma vez por ano. Ele matava um novilho e juntava o sangue daquele novilho, e entrava lá, e pegava o sangue daquele novilho, e colocava, borrifava, colocava um pouco de sangue sobre a tampa dessa caixa, dessa arca, toda feita de ouro, essa tampa, com anjos, e o povo dessa forma era purificado. Ele fazia primeiro um sacrifício por si próprio, e se o sacrifício por ele não fosse aceito, esse homem podendo entrar lá dentro, naquele lugar especial, chamado Santo dos Santos, esse homem podia ser morto. Ele pegava 2 bodes, a gente ouve algumas coisas hoje e acha que é novidade, né? Sabe de onde veio o bode expiatório? Daqui, desse momento. Catavam 2 bodes, traziam, tiravam sorte ainda, né? Bode veio, para o ímpar aí. Um bode daquele era morto. O outro bode, o sacerdote pegava suas mãos, colocava sobre a cabeça dele e transferia o pecado do povo para aquele animal. E esse animal agora era enviado para o deserto, para viver fora da cidade, chamado de bode emissário ou bode expiatório. Neste lugar só o sumo sacerdote conseguia fazer isso. Ele precisava ainda pegar umas brasas do altar, da churrasqueira ali, se você conseguir entender um pouco, se clarear um pouco mais a sua mente nesse sentido, colocava em um recipiente e colocava 2 punhados de ervas e de óleos ali em cima, e aquilo gerava uma fumaceira muito grande, de forma que quando ele entrasse no Santo dos Santos, existisse só fumaça por todos os lados, e ele não visse a tampa da arca, ele não visse os anjos, porque se ele visse aquela glória de Deus, ele seria morto. Tendo esse conhecimento de que era alguém especial, um homem escolhido
entre todos, de uma tribo, para ser o sumo sacerdote, para ser o grande sacerdote, apenas uma vez por ano, não sem sacrifício, não sem todo um ritual, para poder entrar no Santo dos Santos. O escritor agora olha e diz assim: ei, entre com ousadia, ou com intrepidez, ou com coragem, no Santo dos Santos, através do sangue de Jesus. Sabe por que é possível? Porque no verso 20 diz: pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou, Ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua carne. Jesus está morrendo, está lá fora da cidade, está no Gólgota, crucificado ali. Mas quando ele brada, a palavra em grego que o Carvalho citou aqui, esse tetelestai, que era como uma autenticação de banco, um carimbo de pago, quando ele gritou: está consumado, a Bíblia diz de que esta cortina ali, que fazia essa separação entre o santo e o santíssimo, escondia a presença de Deus. Quando ele diz está consumado, tudo que havia necessário, tudo que era necessário fazer foi feito. A Bíblia diz que ela rasgou, e é interessante que não foi de baixo para cima. Alguém poderia ter feito isso, mas em Mateus no capítulo 27, a partir do verso 50, diz que quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e a presença de Deus que estava escondida, ficou agora exposta e acessível a todos aqueles que com intrepidez, que com coragem, que com ousadia, vêm realmente com propósito a este lugar, ou um lugar na sua casa, de entrar na presença de Deus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E tendo, o verso 21, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sacerdote intercedia pelo povo. Nós temos Jesus que faz isso por nós nos céus, a casa de Deus. E ele propõe dizendo: aproximemo-nos, verso 22, com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Chegue-se a Deus com sinceridade, sem hipocrisia. Aproximemo-nos com um sincero coração. Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que a gente consegue enganar a Deus em algum aspecto. Deus sabe o que você está sentindo, o que está passando, como está a sua reação agora, torcendo que eu acabe, ou desejoso de ouvir mais. Deus conhece, e é necessário essa aproximação de Deus com sinceridade. Sabe de onde veio essa palavra? Diz que em tempos remotos se vendia, não sei se porcelana, não sei qual era a louça que se vendia, e para que ela ficasse bonita, porque havia algumas imperfeições, eles cobriam ela com cera, coisa que até hoje alguns marmoristas fazem também. Passa um tempo, você vai ver, começa a chegar, a mármore começa a ficar cheia de furo. E se criou um selo para um produto de primeira classe, para algo especial que era realmente o que você estava vendo, e o selo era sem cera. É o que está sendo mostrado. E daí vem essa proposta: aproxime-se, achegue-se a Deus com um coração sem cera, sincero. Agora não vá a Deus sem fé. E a proposta aqui é tão tremenda, ele diz assim: em plena certeza de fé. Certeza já é algo forte. Não, eu tenho certeza. Mas ele, querendo ter mais convicção, ou passar isso mais ainda para os nossos irmãos que escreveu, e por extensão a nós, disse assim: vá até Deus com plena certeza de fé. Se achegue a Deus com essa confiança mesmo. No capítulo próximo dessa carta de Hebreus, a partir do verso 6, ele diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador, vamos ler que não é fácil, né? Galardoador daqueles que o buscam. Você sabia? Cada vez que você se aproxima de Deus,
com fé. Deus está disposto a lhe ofertar algo, a lhe dar algo. Cada vez que você vai a Deus, é isso que o escritor está dizendo, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora ele vai caminhando, né? E ele diz sobre a necessidade dessa nossa consciência como árbitro precisar ser limpa, purificada. E na Nova Versão Internacional é muito bom você ter Bíblias com diversas traduções, né? A NVI diz assim, ó, tendo os corações aspergidos para vos purificar de uma consciência culpada. Ele está voltando a pensar neste ato ali. O sacerdote pega o sangue, o sumo sacerdote, ele vai entrar nesse lugar especial no Santo dos Santos e vai respingar, vai borrifar o sangue sobre essa tampa para conseguir perdão. E faz isso até por 7 vezes. E ele está dizendo assim, olha, nós precisamos estar com os corações lavados, aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada. Jesus foi o sacrifício perfeito, e à disposição do sangue que nos purifica de todo o pecado. E ele vai mais à frente e diz assim, ó, lavado o corpo com água pura, não somente o coração, mas não somente a mente, mas o corpo inteiro. Esse sumo sacerdote, no dia que ele vai fazer isso, ele se banha por completo, ele põe uma roupa nova, ou uma roupa limpa pelo menos, para entrar no Santo dos Santos. Ele diz para nós entrar diante de Deus, nós precisamos estar lavados com água pura. Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Meu irmão, como nós precisamos estar diante da palavra de Deus, como você precisa estar diante da Bíblia. Ela é a água que te purifica, que te limpa. No andar no dia a dia virão poeiras sobre a sua vida, no andar no dia a dia virão flechas do inimigo tentando manchar as tuas vestes, tentando realmente te levar a uma situação de que você esteja impuro diante de Deus. Por isso, para entrar na presença de Deus, nós precisamos estar com o corpo lavado com água. Eu não sei o quanto você entrou aqui purificado, limpo, mas deixe-me te falar algo nessa noite. Aqui corre sim um rio de Deus purificador nessa noite para te lavar por inteiro. Assim como temos adorado a Deus e cantado o sangue de Cristo Jesus para nos purificar de todo o pecado. Por isso nessa noite deixe-te ser limpo pela palavra de Deus. Seja purificado pelo sangue de Jesus. Guardemos firme a convicção ou a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Temos declarado nossa fé em Deus, nossa esperança de morar com Ele, mas precisamos proteger isso com firmeza, precisamos ter ousadia para proteger isso. O escritor deixa o recado para mim e para você dizendo, ei, quem prometeu é fiel para fazer cumprir. Você tem declarado sua fé em Deus, Ele é fiel para cumprir. Agora você precisa ter firme a convicção dessa esperança na sua mente. 24, consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós somos chamados, irmãos, mostrar o nosso interesse pelo bem-estar espiritual do nosso irmão. Consideremos-nos também uns aos outros. E a palavra usada aqui, o verbo usado aqui no grego, que é a língua original do Novo Testamento, expressa um interesse atento, um interesse contínuo. Sabia que eu sou responsabilidade sua e você é responsabilidade de mim? Dentro do plano de Deus, Deus não me vê como uma ilha isolada, não me vê como alguém sozinho, mas me exorta a se preocupar com a sua fé, e exorta você também a preocupar-se com a minha fé. Consideremos-nos também uns aos outros. Para quê? Para provocar, para incitar, para incentivar os irmãos a viverem em amor e a praticarem boas obras, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Incentivar o irmão. Estás amando, meu irmão? Vamos fazer alguma coisa. Vamos ajudar esse ano no projeto Kairos. Como é que está seu amor pela sua família, meu irmão? O que você tem feito, meu querido? Incitar, estimular uns aos outros.
E aqui ele puxa a orelha daqueles irmãos lá naquele tempo. Eu não sei se os irmãos ficavam em casa vendo Faustão. Ele diz assim, ó, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não é possível ser um cristão fervoroso e não congregar. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. A história traz de um grande evangelista chamado David Lived Moody, ou D.L. Moody, pelo menos a pronúncia não está tão correta, de que ele está evangelizando o Senhor. E o homem está convencido que precisa de Jesus. O homem está convencido que precisa aceitar Jesus, mas o homem não concorda que precisa se reunir para congregar. Estão numa região fria, tendo esse papo ao pé de uma lareira, e Moody se levanta, pega uma das brasas que está ali com fogo e coloca do lado, no cantinho, e cessa-se as conversas. Os homens estão a se observar um ao outro, e de repente aquela brasa já está sem brilho, sem calor, e daqui a pouco está totalmente apagada. E o homem simplesmente balança a cabeça e diz: percebo, não deixemos de congregar. Está crescente isso nesses dias. As pessoas acharem que podem viver sem a comunhão do corpo. É verdade, quem salva é Jesus, a sua salvação individual é conquistada no dia a dia, mas as suas funções no corpo o fazem estar em movimento e manter-se aquecido. Há um livro antigo, e eu estou me lembrando agora, um livro muito gostoso de se ler, porque expressa o amor de um cristão por Deus, chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E eles estão andando na região da Ásia, da Índia, uma região muito fria, e de repente estão caminhando em dois, e este indiano vê um homem moribundo, e mesmo estando exausto, ele decide colocar este homem sobre as suas costas, pegar os dois braços dele, e mesmo que arrastando, tentarem subindo aquela ladeira, aquela montanha que eles estavam atravessando. O outro reclamou com ele, o outro xingou: você é louco, nós não estamos dando conta do próprio corpo, como é que você vai levar esse homem nas costas? A história vai dizer, a biografia, Sundar Singh, eu acho que é o nome dele, Apóstolo dos Pés Sangrentos, de que no meio do caminho, o egoísta solitário caiu desmaiado com hipotermia. O indiano, sofredor, com o homem nas costas, está fazendo um esforço além do normal, e como está fazendo esforço, o seu corpo está se mantendo aquecido, e de repente o homem que era só um problema, começa também agora, por ser aquecido, voltar a ter os batimentos um pouco acelerados, e a história conclui que o egoísta morreu no caminho, e os dois chegaram a salvo em um abrigo. Eu sou tão fraquinho, pastor, eu não consigo carregar ninguém, eu não dou conta de levar ninguém, engano seu. Quando você começa a se preocupar com alguém, na verdade você está aquecendo você, suas brasas estão sendo aquecidas. Oh glória! Quando você está congregando, aleluia, é verdade, a Bíblia diz que um ferro com um ferro se afia, e nesse afiar vai se perdendo propriedades, o Senhor vai te lapidando, e às vezes vai ficando para trás muitas coisas que você não está disposto a abrir mão, mas é dessa forma, caminhando em amor, e caminhando em unidade um com o outro, que nós vamos poder um dia chegar na presença de Deus. E ele diz algo interessante aqui para nós: gente, vocês precisam fazer isso sempre, mas principalmente quando se percebe que a volta de Jesus está mais perto cada dia. Não deixe de congregar como é costume de alguns, mas tanto mais quando vedes que se aproxima esse dia, vocês tomam cuidado com isso. Entra numa parte difícil aqui, eu não poderia fugir, seria covarde e injusto com você a partir do verso 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados.
Meu irmão, quem tem um entendimento espiritual, quem tem um conhecimento bíblico e insiste em pecar voluntariamente, está em grande perigo. Você sabe que é errado, sabe que ofende a Deus, e continua fazendo e praticando o erro com prazer. O escritor diz: não resta sacrifício pelos pecados. Ele está, quem sabe, se reportando ainda ao tabernáculo, mas trazendo para uma atualidade dos dias de hoje. É verdade, vivemos um tempo de graça e parece que é tão normal, mas a gente vai ver na continuação dessa situação aqui, de que não é bem assim não. Ele diz: quando a gente faz isso de uma forma voluntária, vou na igreja hoje, vou tomar ceia, e amanhã eu enfio o pé de novo, amanhã eu começo tudo de novo, no próximo culto que for, eu peço perdão. Deus é tão bom. Quando você não vinha na igreja, quando você não tinha conhecimento, era diferente, mas ele diz: se você já recebeu o pleno conhecimento da verdade, se você já tem recebido de Deus esclarecimento espiritual, tome cuidado. Ele disse: olha, pelo contrário, no verso 27, de certa expectativa horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem insiste em viver em pecado, sabendo que está fazendo errado, se constitui como inimigo de Deus e está na mira do castigo divino. Se você insiste em pecar, sabendo que está fazendo errado, não estou dizendo algo que é maior que você e você não tem conseguido vencer, mas algo que você faz por prazer, você erra porque quer. A Bíblia diz de que existe uma expectação, uma expectativa horrível de juízo e fogo vingador. Ele faz um paralelo interessante, no verso 28, ele diz assim: olha, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele voltou lá naquele tempo, o cara rejeitava a lei, bastava 2 pessoas chegarem dizendo assim: olha, eu vi o Robson fazendo isso errado, e a lei diz que é contrário. Ah, é? Pedra nele, mata. Aí ele traz agora uma aplicação muito interessante no verso 29, pergunta-nos: de quanto mais severo castigo julgai vós? Será considerado digno aquele que calcou, que pisou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Que castigo merece quem despreza o sacrifício de Jesus e continua pecando? Ele pergunta isso. Na segunda-feira eu assistia o culto de domingo passado, e o Adilson ministrava sobre a cruz de Cristo, e em um determinado momento ele chamou exatamente a atenção disso. Ele fala que algo interessante, ele chega a propor, dizendo assim: olha, está ultrajando o Espírito da graça, está ofendendo, insultando. Pecamos hoje porque seremos perdoados amanhã. Vamos desfrutar a vida hoje. É uma realidade dentro das igrejas nos dias de hoje. E as pessoas muitas vezes vêm à igreja para se sentir um pouco melhor, esperando que a gente coloque um pouco de água sobre uma consciência cauterizada e quente. Ele chama a atenção do perigo que tem isso, dizendo: olha, tem profanado ou tratado com irreverência, ofendendo o sangue da aliança com o qual foram santificados. Não existe, eu creio, que um texto tão pesado como o escritor aos Hebreus no capítulo 10 e também no capítulo 6, quando ele diz: olha, o camarada que vem para Deus, aceita Jesus, começa a andar com Deus e tem realmente um encontro, se ele virar as costas para Deus, pode ser que ele não consiga voltar. O escritor aos Hebreus é muito duro dessa forma. Só que a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso proveito foi escrito. E eu creio que foi na sexta ou na quinta-feira da semana passada, quando eu li esse texto, ele veio ao meu coração. E é lógico que eu gostei da primeira parte, eu gostei do final dele. Só que como eu me proponho a fazer esse sermão expositivo, eu não vou fugir disso aqui de forma alguma, porque entendo ser uma necessidade nos dias de hoje. Se tem uma ilusão muito grande de que Deus é tão bonzinho, mas no verso 30 ele diz: ora,
Nós conhecemos aquele que disse, se referindo a Deus: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E deixa um alerta no verso 31, horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Durante esse discurso, o que me chamou a atenção aqui, é de que, a quem o Senhor julgará? Olha aí na sua Bíblia aí. O Senhor julgará o seu? Está falando para nós, meu irmão. Está falando para nós. Vida cristã é vida de renúncia. Deus vem trabalhando isso. Na sexta-feira o Adriel ministrou sobre isso. Semana passada o Adrielson ministrou sobre a cruz. É algo muito sério que a gente precisa estar atento. O mesmo Deus de amor é um Deus de justiça e santidade. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Por misericórdia, pare de pecar. Por misericórdia, te santifique. E a misericórdia que eu desejo é da tua própria alma. Te separe para Deus, te aproxime de Deus. Nós não queremos cair na horrível mão de um Deus vivo, no sentido do juízo de Deus. Mas nós queremos estar amparados nos braços de um Deus de amor e num Deus que nos dá condição de viver em santidade. Reflita sobre isso. Da exortação, o escritor passa um encorajamento muito lindo. Não sei quantas vezes você já leu esse texto, já meditou alguma vez nele, mas ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, 33 horas expostos como em espetáculo, tanto em opróbio quanto de tribulações, ora tornando-vos corparticipante com aqueles que deste modo foram tratados. E a proposta é: ficai a lembrar da vossa fé inicial. A NVI propõe dizendo: lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Os leitores originais dessa carta sofreram por expressar a sua fé em Cristo. Ele diz: vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Vocês foram expostos como espetáculo, tanto de desonra como de tribulações. E este exposto como espetáculo é literalmente ser exibido no teatro. Querendo dizer com isso que eles foram espancados, abusados, ridicularizados publicamente. E o grande detalhe é que a paixão desse povo era tamanha que, quando o perseguido não eram eles, era algum irmão da igreja, eles iam lá e se tornavam coparticipantes do sofrimento daqueles que passavam por isso também. As pessoas iam presas e os crentes não se escondiam, mas os crentes iam lá dizendo: não, estamos aí juntos. Porque ele diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável. Meu irmão, um crente novo é uma bênção, mas um novo crente renovado a cada dia pelo Senhor é muito melhor. Porque vai vindo a maturidade, mas ele permanece firme no Senhor. E a proposta dele é: ficai a lembrar da vossa fé inicial. E nessa fé inicial desses irmãos, eles se compadeciam dos encarcerados. Nessa fé inicial dos irmãos, o judeu, quando era considerado como herege, como um pecador que se afastava da lei para viver esse tempo da graça, ele era tomado todos os seus bens em espólio, era roubado os seus bens. E aqueles irmãos não se preocupavam com isso quando eram expostos, quando tinham seus bens roubados, porque eles estavam ligados e atentando a algo maior. Eles tinham ciência de possuir um patrimônio superior e durável. Eles estão com o olho já no céu, meu irmão. Eles já estão contemplando a glória futura que Deus há de revelar.
o apóstolo Paulo diz que não é de se comparar essa leve, essa momentânea tribulação com o gozo que Deus tem preparado para nós. Onde é que estão os teus olhos, que às vezes por pouca coisa você quer retroceder? Onde é que está a tua mente? O que é o teu patrimônio? Esses irmãos, tendo uma fé inicial sempre lembrando, estão dispostos a enfrentar isso. Aleluia. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Que confiança é essa, meu irmão? A confiança de que, se for preciso perder tudo nessa vida, vai valer a pena por Deus. A confiança de que Deus que prometeu vai fazer isso. Mas Ele diz com efeito: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Persevera, mantenha-se firme, faça a vontade de Deus. Em Cristo a promessa de salvação é garantida. Persevera, aguenta firme. Não volte atrás, não olhe para o lado, olhe para cima, de onde vem a tua salvação. Ele diz no verso 37 algo tremendo, diz: ei, preste atenção nisso, comunidade Ágape, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Jesus está voltando. Dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Que mensagem tremenda, meu irmão. Só estou lendo a Bíblia para você nessa noite, tentando alguma coisa que quem sabe você não consiga entender de imediato, compartilhar com você. Pastor, já passaram quase 2000 anos, provavelmente, entre os anos, não sei precisar agora, mas 60 e 90, foi escrito aos Hebreus. Já estamos em 2012, quanto tempo passou? E esse pouco tempo que Jesus viria e não veio. Primeiro, para todos aqueles irmãos, Ele já veio. Segundo, a Bíblia diz, nós já meditamos sobre isso, de que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, muitos pelo contrário. É a expressão da sua misericórdia para que você se reconcilie com Deus, para que você se aproxime de Deus, para que você se santifique mais, para que você se separe mais para Deus, porque muito em breve Jesus virá buscar a sua igreja. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se ele voltar atrás, nele eu não tenho prazer. É por fé que a gente caminha. Eu sei que tem dia que você vem saltitando para o culto, mas outro dia, às vezes você vem se arrastando para o culto, mas você vem por fé, sabendo da fidelidade de Deus. Eu sei que tem dias que parece que é gostoso ler a Bíblia, você lê, você entende alguma coisa, mas tem dia que ela não diz nada com nada. Tem dia que o culto faz sentido para você, mas tem dia que parece que o culto não faz sentido para você. Mas tenha fé em Deus, o justo viverá pela fé, e você não vai retroceder, porque se retroceder, o Senhor não tem prazer em nós, o Senhor quer ter prazer em mim, com você e em você. E eu encerro no verso 39 com você. Obrigado, Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deixa eu ler na NVI para nós repetirmos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos repetir, eu vou falando e você vai repetindo, eu vou falando frases curtas, poucas palavras você vai repetindo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Fique em pé, repetindo, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Preste atenção, entre com confiança na presença de Deus através do sacrifício de Jesus. O véu rasgou, a presença de Deus está manifesta. Não é necessário de fumaça, como há um louvor a gente canta que a fumaça do Senhor nos esconde. É possível entrar na presença de Deus,
Por isso desfrute, entre com intrepidez, ousadia, coragem, loucura na presença de Deus para desfrutar esse Deus. Mas outra coisa mais, ei, não brinque com o pecado. O diabo quer te matar. E tem uma coisa, alguém já disse: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Leia a Bíblia de manhã, leia a Bíblia meio-dia, leia a Bíblia à noite. Se você não fizer isso, é possível que você não consiga vencer. Ou o pecado te afasta desse livro, ou este livro te afasta do pecado. E uma outra coisa, mantenha a sua fé em alta. Jesus está voltando, e vitória para quem não desiste, vitória para quem avança, vitória para quem não retrocede. Vitória não é para quem fica se lamentando, não. A vitória eterna nos céus, a boda do Cordeiro, é para alguém que mantém a sua fé em alta, confiando a cada dia que Jesus vai voltar para buscar um povo seu. O justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Ei, como está a tua fé nessa noite? Que ela seja renovada em nome de Jesus. Que ela seja renovada em nome de Jesus. Entre na presença do Senhor com ousadia. Está precisando de santificação, perdão para os pecados, ser lavado. Ei, entre na presença de Deus com sinceridade nessa noite. Entre na presença de Deus com o coração quebrantado nessa noite e peça ao Senhor: lava-me, Deus, purifica-me, Deus, limpa-me, Deus. Mas eu não quero provocar a tua ira, mas eu quero andar em unidade contigo. É, Espírito de Deus. Aleluia. Sabe o que significa a ceia? É um lembrete para nós. Lembrete que Jesus morreu. Fazer isso todas as vezes que comerdes este pão em memória de mim. Mas sabe o que significa a ceia também? Fazer isso até que Ele venha. Ele não voltou ainda. O escritor, eu creio que é João, em Apocalipse 6, perto está o fim. Quem quer se lambuzar, lambuze a si mesmo, suje a si mesmo. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Sabe, as igrejas na grande maioria abriram mão de costumes com respeito à vestimenta, com respeito a algumas atitudes. E as pessoas acharam que pela ausência de regras dentro da igreja havia uma liberdade para pecar. É mentira do diabo. Deus é santo. Precisamos viver em santidade. As mulheres precisam se vestir com pudor. Os homens precisam ter caráter conforme Cristo. A nossa palavra precisa ser assim, sim, não, não. E a Bíblia diz que o que passa disso é procedência do maligno. Precisamos imitar Jesus enquanto é tempo, enquanto essa porta está aberta, enquanto há oportunidade. Hoje é um tempo aceitável para mim e para você. Entra na presença de Deus essa noite. Entra. Se for a última vez, mas que seja para valer a pena. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero orar por você. Se você querer vir à frente, dobrar os seus joelhos ao altar, venha nessa noite em nome de Jesus. Minha carne
fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Jesus, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Jesus. Aleluia, a oportunidade está aberta. Você tem essa oportunidade para chegar diante do Senhor e se entregar a Ele e clamar por essa misericórdia e pedir a Ele: Deus, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Até quando? Até quando contenderá o Senhor com o seu povo? Mas o dia hoje, a oportunidade é essa. Xaramacala massuriete calamagassai. Dê o seu passo para o Senhor, aleluia. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu Espírito, assim aleluia. Os nossos obreiros venham interceder, aleluia. Aleluia. Sui calamassuri mexera magaias. É dia de guerra, é dia de vitória, é dia de intercessão, é dia de clamor. Aleluia. Entre os santos dos santos, entre na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vida, Jesus, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne. Deus, manifesta a tua glória, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. manifesta a tua glória, Senhor. Manifesta a tua unção. Aleluia. Sim, Deus. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Renova, Deus. Ministra o teu Espírito, Senhor. Ministra o teu propósito, Deus. Sai da forma, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Santo Deus,
Conscientes somos, Senhor Jesus, que aberto foi o caminho, Senhor, ao Santo dos Santos, e a Tua glória está sobre esta igreja, está sobre as nossas vidas, e nós nos chegamos a Ti, Senhor, santificados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nenhuma acusação há para que nos roube o direito de estar diante de Deus. E está aqui, Senhor, os corajosos que vieram ao Teu altar e reconheceram a necessidade, Senhor, de um concerto, de um passo contigo, Deus. E há tantos outros, Senhor, que estando nos seus lugares, levantam as suas mãos, Senhor, e clamam: Deus, eu não posso perder esta chance. E não pode mesmo, Deus. E não pode mesmo, Deus, porque o nosso adversário está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, Deus. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus, renova concertos nesta noite, Senhor. Renova concertos nesta noite, Senhor. Renova concertos nesta noite. Que a Tua misericórdia alcance os Teus filhos nesta noite. Que sejamos tocados por Ti, Deus. Que a Tua graça seja sobre a nossa vida. Que possamos cada dia mais, Senhor, estar diante de Ti, Senhor. Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que se levantou, você que está de joelho, fique de pé aqui, 10 para as 10, não saia daqui. Você que está aí, nós vamos confessar mais uma vez. A Bíblia diz que é com o coração que nós cremos, mas é com a nossa boca que nós confessamos. Então confesse comigo, eu quero matar a minha carne. Dá para melhorar? Eu quero matar a minha carne. Aplauda o Senhor, mais alto que você puder, mais alto que você puder, mais alto que você puder. Aleluia.